Pai Senhor, irmãos, tem os irmãos chegando aí. Da outra vez eu abri a live aqui, mas estava sem som. Como é que tá aí agora? Tem som agora, irmãos? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Este foi sua história, levou da cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Pai Senhor, irmãos, vi que muita gente chegou. A gente abriu agora há pouco uma live, mas estava com problema de som. Aí nós começamos de novo aqui e eu vi que tinha umas conexões erradas aqui no sistema, sabe? Mas graças a Deus estamos aqui. Os irmãos já estão, tem muita gente aí já. Vamos louvar mais uma música aqui, um louvor, e depois a gente continua. Vamos continuar a nossa jornada aí no livro de Filipenses hoje, certo? Se você já quiser já dar uma leitura, vai ser de Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 5. Amém? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor.
damos, Pai, todos nós que estamos aqui reunidos, Pai, com o propósito de estarmos orando, Senhor, estarmos intercedendo, estarmos lendo a Tua Palavra, estarmos, Senhor, deleitando-se naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor, na Tua santa e poderosa Palavra, que é a única que tem poder para transformar tudo aquilo que cerca, Senhor, nossas vidas, nossos corações, Senhor. Seja engrandecido em nossas vidas, Senhor. Seja agradecido, Pai, em tudo aquilo que fazemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Irmãos estão, acho que agora está me ouvindo aí, né? Graças a Deus. Deixa eu só fazer aqui uns ajustes aqui que o pastor me deu o toque. Pronto, agora já estou vendo o tempo. Já vi, nós já temos aí umas 10 conexões, 12, está meio oscilando aí. Mas graças a Deus, estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer nos... Olha aqui, o pastor me deu um toque, rapaz. Agora eu sei quem, todo mundo que está aí. Irmã Ilda, irmã Eridã, irmã Silvone, irmão Batista, irmã Carmen, irmã Isabela. Às vezes tem mais alguém sempre ali com ela, irmã Simone, irmão Agostinho, irmã Terezinha aqui, a irmã Daltinha, irmã Helena, irmã Selene, meu pai, minha mãe, graças a Deus. Tem muita gente aí, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos passar um tempinho aqui, irmãos, de olho no livro de Filipenses, como a gente tem conversado. E nas quarta-feiras aí, por enquanto está o meu dia, na quarta-feira vamos passear nesse livro, certo, irmãos? Nós já fizemos o capítulo 1 e se você não perdeu alguma coisa, está lá gravado no Instagram da Igreja Gilead Vila, no meu site, Gilead Vila, certo? Então vamos à leitura do texto de hoje, irmãos. Amém? Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 5, certo? Vamos ver aqui uma igreja, a igreja entre dois mundos, certo? Então vamos lá. Diz assim, verso 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, minha alegria, né? Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Então veja, irmãos, essa carta de Filipenses, nós já passeamos aí um pouquinho nela. Para a gente pegar aqui um pouquinho de contexto do que estamos falando hoje, Paulo vem construindo aqui o texto dizendo, certo, irmãos? Ele vem agradecendo aos irmãos por sua participação ali presente na vida deles. Aliás, pela participação dos irmãos na vida dele, né? Ele está preso ali e os irmãos estão sempre chegando junto ali dele. Paulo expressa também a sua vontade de estar com Deus ali. Já tem passado por muita coisa na sua vida, muita perseguição, muitas prisões, muitos problemas. Já pregou muito por aí. Ele expressa essa vontade de estar com Deus. Mas enquanto ele demonstra esse desejo de estar com Deus, ele também demonstra que ele também quer continuar trabalhando ali para a glória de Deus, com o corpo de Deus ali naquelas igrejas que já foram fundadas, né? O apóstolo Paulo ele tem esse propósito de ele continuar com os irmãos
Olha aqui, o irmão, paz e graça. Amém, irmão Batista. E o irmão Wellington lá da obra. Amém, irmãos. Então veja, Paulo expressa ali a vontade de continuar na obra de Deus ali, trabalhando pela igreja. E no capítulo 1, versículo 27 a 30, Paulo diz o seguinte, de que os irmãos vivam, certo? Ele diz assim, ó, vivam de forma coerente com o evangelho que vocês receberam. Ele vai dizer, combatam juntos, certo? Estou dizendo aqui o capítulo 1, versículo 27 ao 30, ele está dizendo, combatam juntos, numa só alma, um só evangelho. Ele vai dizer, resistam aos adversários. O capítulo 1 ali, ele parece ser endereçado ao problema externo, a perseguição. E ele vai dizer, olha, o evangelho deve ser vivido, certo? E ele divide as pessoas. Algumas caminham para a salvação e outras caminham para a perdição. Então veja a ligação que ele está fazendo. Ele está dizendo viver, combater e resistir juntos, certo? E isso ele vai colocar nos últimos versos do capítulo 1, que envolve sofrimento. Envolve momentos difíceis, momentos em que se padece, momentos em que aquilo que cremos não nos isenta de sofrer. E sofrer, irmãos, ali no texto, literalmente é ser afetado por uma situação ruim, certo? Então, isso acontece, isso vem. E isso também, o Evangelho não nos isenta dessa parte, certo? É um pacote que também está incluído ali o sofrimento. E a igreja dos Filipenses estava passando por dois tipos de problemas. Até agora nós enfatizamos a questão da perseguição externa. Inimigos do Evangelho que se levantavam contra aquela igreja. Certo? Nós caminhamos isso e o momento em que a igreja foi fundada, já temos 2 vídeos já tratando disso. E a partir de agora, o apóstolo Paulo vai trazer, olha, nós estamos olhando lá para fora, agora vamos olhar para internamente aí vocês, certo? E havia não só o problema da perseguição externa, mas existia ali uma divisão interna na igreja. A igreja estava se dividindo em grupos. E Paulo vai dizer a partir de agora, coragem, irmãos, certo? Coragem. Os próximos versos aqui vão falar sobre cuidados da igreja contra essa divisão interna. Amém? Então, já que a gente fez esse breve resumo, vamos ver aqui o versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Olha lá. Portanto, ele vem falando disso, certo? Desse contexto que nós levantamos, e ele vai dizer, ó, então, portanto, ou seja, consequentemente, por esta razão, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. O se, irmãos, aqui, ele entra como uma dúvida, lançando ali, possivelmente, dependendo do tom que você lê, uma dúvida, você fica se a igreja tinha aquilo ou se não tinha. A melhor tradução que se fala sobre esse se seria visto que, certo? Então, onde tem um se, você veria isso aqui, ó, visto que. Então, ele fala assim, ó, portanto, irmãos, visto que há algum conforto em Cristo, visto que há consolação de amor, visto que há comunhão, alguma comunhão no Espírito, visto que há alguns entranháveis afetos e compaixões, certo? Esse primeiro ponto do versículo 1, que fala sobre conforto em Cristo aqui na minha versão, algumas Bíblias têm exortações em Cristo, certo? A ligação aqui, irmãos, é que a igreja, ela é reunida em Cristo. A ligação da igreja é estar em Cristo. É ser corpo de Cristo. Ninguém pode viver, irmãos, a atmosfera de Cristo
e viver ao mesmo tempo odiando os seus semelhantes. Se estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo corpo de Cristo, não podemos estar aqui, ali, se odiando. E ele vai colocar isso, ó, conforto em Cristo, exortação em Cristo. Essa palavra inicial da primeira frase, ela traz muito um tom de encorajamento. Mas não é, irmãos, aquele tipo de motivação que é proveniente de um curso, de um treinamento. É uma motivação, uma exortação em Cristo. É a ligação com Cristo que vai trazer o encorajamento à igreja. Certo? A segunda sequência aí na mesma frase, no mesmo verso, vai dizer se há alguma consolação de amor, ou seja, visto que há uma consolação de amor. Essa palavra consolação, irmãos, ela tem uma ligação com um discurso persuasivo. Não é consolar de, como é que você está? Daqui, sabe, a pessoa está sofrendo e você vai consolar ela. Não, aqui é o uso de um discurso persuasivo, convencimento. E ele vai dizer, olha, se existe isso em amor, esse discurso em amor. E a palavra amor que tem lá no original é a ágape, que é muito ligado ao amor fraterno, à afeição profunda, de boa vontade, aquele amor sacrificial. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se há entre vós um discurso, palavras persuasivas de amor fraternal, de amor sacrificial, isso, veja que não é um amor em sacrifício de uma causa social, como muito o pessoal quer empurrar aqui, certo? É o amor por Cristo, que é o nosso exemplo de sacrifício, que nos leva a pregar ou a ter essas palavras de amor sacrificial. E essas palavras também envolvem viver esse amor sacrificial. Então veja, mesmo em contextos de sofrimento, de aflição, de dano, mesmo que você seja afetado por uma situação ruim, certo? O amor nos leva a suportar uns aos outros, a perdoar uns aos outros. É o poder de amar ali aqueles que nos agradam, mas também de amar aos que nos desagradam. E essa segunda parte é que é difícil a gente entender. Então veja que há uma construção aqui do pensamento. Lá na frente nós vamos voltar aqui para somar os resultados. Ele continua. Se há alguma comunhão no Espírito, essa palavra comunhão aí é aquela bem conhecida, koinonia, certo? Koinonia vem de fraternidade, de comunhão, de comunidade, participação conjunta, certo? Mas veja onde ele coloca a koinonia, a comunhão, certo? Não é uma comunhão fabricada, não é uma associação de desejos ou de vontade de pessoas terem a ideia por si próprio e se reunirem por um objetivo e está aqui, é nossa comunhão. Não, é comunhão no Espírito. Comunhão no Espírito. E isso, irmãos, é literalmente comunhão com a terceira pessoa da Trindade. Comunhão com o próprio Deus. Intimidade, parceria, fraternidade com o próprio Deus. E ele continua dizendo o seguinte, sobre essa comunhão. Ela é uma comunhão gerada pelo próprio Deus. Veja que é o próprio Deus aqui agindo. Gerando que comunhão na igreja, comunhão nas pessoas. E isso começa primeiro revelando onde está o problema. E isso afeta todos. Todos, irmãos, temos aqui um molde de Deus. O cantinho de Deus assim, ó, tem um tamanho que Deus definiu para cada um. E todos nós temos que entrar nesse molde. Então devemos o que? Cortar. Essas arestas vão sendo cortadas com o passar do tempo. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo.
Enquanto Deus ali está balançando tudo do nosso lado para encaixar no molde, certo? Nós devemos estar o quê? Com os nossos corações atentos. Comunhão com Deus, intimidade com Deus. Então veja, irmãos, essa comunhão aqui, ela não é fabricada pelas pessoas. Ela é uma comunhão que ela é fabricada, ela é construída com Deus. E ela também, lógico, depois vai ter o reflexo nas pessoas. Mas começa primeiro comunhão com Deus. E aí ele passa para o próximo ponto ainda, estamos no versículo 1, viu, irmãos? O próximo vai vir assim, ó. Visto que há alguns entranháveis afetos e compaixões. Essa palavra aqui, entranháveis, irmãos, aqui vem de entranhas mesmo, é intestino, lá quer dizer isso, né? Coração, pulmão, fígado, esses órgãos internos. Qual o sentido disso aqui? Ele está dizendo, ó, se há em vocês um coração, um pulmão, certo? Que seja um coração com sentimento, com afetos, que seja vivo, que não seja de pedra, né? Você tenha fígado para servir na igreja, você tenha compaixão, piedade, misericórdia, certo? Você tenha um coração de compaixão para com os outros. Então veja que no primeiro ponto ele chamou Cristo, certo? E depois tem um efeito em nós, o segundo ponto. O terceiro ponto, ele chamou quem? Comunhão com o Espírito Santo. A primeira é estar em Cristo. Aí a segunda foi a consolação do amor. A terceira, que é o efeito. Aí vem a terceira, se há aqui a comunhão com o Espírito. E a quarta, a mudança e essa criação dos afetos uns pelos outros, certo? O João Batista colocou aqui, deixa eu ler aqui. Nosso relacionamento com Deus resulta em um relacionamento verdadeiro com os irmãos. É verdade. É nesse caminho que o apóstolo Paulo está chegando. Ele vai construindo aqui o pensamento. E o que ele vai falando aqui nessa questão do sentimento? Sentimento profundo de compaixão. É que o corpo, ele está dizendo o seguinte, ó, o corpo de vocês não é um fim em si mesmo. Dentro de vocês foi colocado aqui um coração compassivo. Lembra que quando você nasceu de novo, você não foi, herdou um novo coração? Esse coração que é embutido lá em você, qual é as figuras que é apresentado? Tirarei de vocês o coração de pedra, colocarei um coração de carne, para que possam o quê? Amar. Amar a Deus e o reflexo amar os outros. Então veja que toda desunião, desordem que é gerada na igreja ou entre pessoas, entre irmãos, sempre vai ter, irmãos, em alguma raiz, falta de misericórdia, falta de afeto, falta de um coração compassivo. E esse era o problema lá da igreja que estava acontecendo. Nós vamos observar que essa narrativa, Paulo está começando agora. E no decorrer dos estudos, ele vai chegar até o capítulo 4 e ele vai dizer, olha, resolvam isso aí. Então veja, o alerta aqui do apóstolo Paulo vai para o que? Olha, são suas emoções, são seus desejos, as manifestações de compaixão, de piedade, que tudo isso seja cativado por afetos em favor de cuidar das outras pessoas. Vocês receberam a Deus, vocês estão em Cristo, vocês têm o Espírito Santo, vocês receberam do amor sacrificial do Pai e agora esse amor está em vocês. Para o que? Para se importar, para cultivar compaixão para com os outros irmãos. Isso nós ficamos até agora, o tempo passa rápido. Foi o versículo 1. O versículo 2 diz assim, irmãos: completai a minha alegria, o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Veja isso, irmãos. Somando as informações até aqui, o que ele está dizendo, ó.
uma igreja com os olhos de Cristo, uma igreja com o discurso de Cristo, uma igreja reunida em comunhão com o Espírito Santo e com o coração cheio de compaixão. Foi o que foi até agora. Ele está dizendo, olha, esse conjunto dessas 4 bases é o meu sonho. Isso aí é a minha alegria, certo? Busquem isso, completem a minha alegria, certo? Veja que aqui a igreja de Filipenses não vai ser uma igreja que está combatendo heresias. Não há pessoas lá falando coisas erradas. Não há irmãos acreditando em coisas erradas. Mas há irmãos em conflito. Então ele está dizendo, olha, fixem nisso aqui, resolvam isso aqui. Completem a minha alegria, a minha satisfação. Esse é o sentido de alegria. Esse aqui, ó, no meio do versículo 2, tem lá assim, ó, tendo o mesmo amor. O amor aqui é o mesmo que eu falei no outro versículo, também é ágape lá, o amor sacrificial. Agora essa palavra tendo o mesmo amor. O sentido desse tendo, irmãos, é segurar com as mãos alguma coisa, certo? Então veja, ele está dizendo, olha, executem aqui, ó, segurem com as mãos o amor aqui, ó, fazendo as coisas. Tenham o mesmo entendimento, uma unidade de pensamento. Tenham aqui o mesmo amor sacrificial, que vai dizer, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo. Ânimo aqui é o quê? A motivação, certo? O mesmo união aqui. E ele vai colocar no final, sentindo a mesma coisa. O mesmo sentimento, o mesmo afeto. Então perceba que o foco está aqui, ó. Estejam juntos. Abracem essa base que eu estou dando a vocês. E deixem de andar abraçado com a desunião. Certo? Veja que vai chegando aí o versículo 3. E ele fala assim, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Essa palavra contenda, ó, nada façais por contenda. Lá a raiz dela vai trazer a ideia de partidarismo ou uma intriga por ofício. Você está ali, o cara está empenhado em criar uma intriga, certo? E é interessante que essa palavra, ela não está escrita em textos antigos, ela só vai ter aqui, ó, do Novo Testamento para trás, só no texto de Aristóteles, dos filósofos, certo? Um dos filósofos mais importantes. Do Novo Testamento para trás, ela não vai aparecer fora dos escritos desse homem. E lá, quando ele fala sobre isso, ele está querendo trazer a ideia de uma perseguição egoísta, certo? Um fim ali de criar partidos, um fim político, certo? Através de meios injustos. Então veja que essa palavra está carregada dessas coisas. E o apóstolo Paulo está jogando aqui a mesma palavra no Novo Testamento, dizendo, ó, nada façais por partidarismo. Ele está colocando aqui, ó, algo estava aqui crescendo naquela igreja, certo? E era essa contenda, era essa divisão, certo? E isso é um risco não só para aquela igreja, para toda e qualquer igreja que deve viver em unidade. Paulo está dizendo que, traduzindo para o cearense, não façam panelinhas, certo? Permaneçam unidos em Cristo. A próxima palavra que ele vai colocar aqui é por vanglória. Nada façais por vanglória. Além dessa história de glória vã, certo? Sem fundamento, vanglória também quer dizer amor próprio vazio, certo, irmãos? E essa palavra, ela só aparece em todo o Novo Testamento, ela só vai estar aqui nesse texto, certo? Só aparece aqui nesse versículo. E o que tem aqui? Tem não busquem aquela inclinação orgulhosa de tomar o primeiro lugar de todas as coisas. Com isso aqui, o
que ele vai estar alertando mais para frente, construindo o pensamento, é tomar o lugar primeiro, viver atrás disso, é estar tirando o lugar de Deus, certo? Então, à medida que a pessoa está lutando ali para ser o primeiro lugar, para ela buscar aquela glória para si, ela está tirando alguém, está tirando a glória de alguém, e esse alguém é de Deus, certo? Então, essa busca em estabelecer aqui esse status, certo? Muitas vezes atropela os outros, e isso não pode acontecer. A discórdia ali, irmãos, estava crescendo dentro daquela igreja. Como funcionava? Possivelmente, quando nós pensamos em igreja nos Filipenses, geralmente a gente pensa em uma casa onde todo mundo ia, e ali era a igreja. Mas a ideia é de que a igreja funcionava em várias casas, certo? E o que vários grupos comunitários ali que formavam aquela igreja dos Filipenses. Então a ideia é que, com o passar do tempo, um grupo estava se levantando contra o outro grupo. Então você tinha um núcleo ali da igreja se opondo com contenda, disputa, vanglória para cima do outro. Divisões, certo? O que Paulo está dizendo? Não peguem esse caminho, certo? Pois vocês estão se opondo a Deus. Certo, irmãos? E aí nós vamos ter, daqui para frente, do meio do verso 3, os remédios. Paulo vai oferecer alguns remédios, nós não vamos concluir essa questão dos remédios, porque ele vai colocar Jesus, aí não vai dar tempo hoje. Mas no versículo 3 ele vai colocar qual o primeiro remédio para vencer a desunião. O versículo 3 diz: vivam o que? Por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele diz, olha, tenham humildade em toda movimentação das suas vidas. Bebam dessa humildade, vivam essa humildade. E muitos veem essa palavra humildade ainda como sentido ligado aqui à pobreza. Isso já vem da época dos gregos, dos filósofos, e muitos ainda pensam assim hoje em dia. Mas perceba que tudo que ele tem chamado aqui a igreja demonstra como é viver em humildade. Certo? Qual é a primeira coisa que ele já disse? Versículo 1. Saibam o lugar de vocês. E ele diz, vocês estão em Cristo. Todos que são igreja estão em Cristo. Não é somente alguns. Se vocês já estão em Cristo, vocês estão brigando pelo quê? Certo? Saiba onde vocês estão. Saibam que todos estão no mesmo lugar. Todos bebem da mesma raiz. Todos estão ligados ao mesmo comum, Cristo. O segundo ponto ele vai dizer, saibam que vocês devem andar em amor. O terceiro, saibam ter comunhão com o Espírito Santo. E o quarto ele vai colocar o que? Isso no versículo 1. São descrições para viver nessa humildade. O quarto é, saiba que vocês devem se importar com os outros. Cuidar dos outros. Paulo mesmo explica aqui humildade. Ele vem destrinchando e levantou humildade. Já estava embutido no pacote tudo aquilo que já vinha dizendo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando Paulo diz isso, ele está ecoando os ensinamentos de Jesus aos outros apóstolos. Ele está dizendo, vocês foram chamados para servir. Sirvam uns aos outros. Em vez de estar o grupo da casa de fulano brigando com contenda, com da casa do outro fulano, esse daqui tem que servir o outro. E o outro tem que servir esse. Certo? Põe ali a cabeça, a base, no local certo. E a humildade, irmãos, é aqui o remédio para o orgulho. E veja, irmãos, que esse tal de orgulho, ele já vem no pacote da natureza humana desde o Éden. Alguns têm mais, outros têm menos, ou alguns manifestam em alguns momentos, outros não. Depende de quanto ele é tocado no pezinho dele.
Isso é uma coisa que nós devemos ter muito cuidado. Paulo vai dizer, olha, o remédio contra isso é a humildade. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Veja, irmãos, que essa palavra atente aqui, ó, não atente cada um para o que é propriamente seu. Essa palavra aqui, atente, ela vem de fixar os olhos em algo, certo? Ou alguém, ou a si mesmo. Paulo está dizendo, ó, não fixe sua atenção somente no seu plano, na sua ideia, no seu método, no seu currículo, na sua vida. Não fique fechado só no que você vai fazer, só no seu projeto. Atente o que? Para o todo. Isso aqui é que é andar em comunhão com o Espírito Santo, estar com Cristo, estar na igreja. E aí ele vai dizer, mas cada um também atente para o que é dos outros. E o versículo 5, irmãos, vai dizer assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, de sorte, essa parte aqui vai dar entrada no próximo assunto, que ele vai dar o exemplo de Cristo, que não ia dar tempo eu falar tudo, então eu fiz aqui uma divisão. E vem colocando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, qual é o remédio para vencer esse auto-isolamento do orgulho, certo? Esse auto-isolamento da contenda, esse auto-isolamento do ferimento, certo? Esse auto-isolamento que as divisões trazem. Qual o remédio para isso? Ele vai dizer humildade. E agora ele coloca que tenham o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Essa palavra sentimento, irmãos, que tem a ideia de ser aquilo que você pensa de si mesmo. Aquilo que você acha de si. Certo? Esse aqui ele vem puxar lá ali do grego. Então veja, que aquilo que você pensa de si, olha, esteja colado aqui, ó. Pense do mesmo jeito aqui de Cristo. Certo? E o que você pensa de si? Certo? Qual é o sentimento que havia em Cristo? Diz muitas falas, diz assim, ó. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir é mais uma abinha na nossa vida das coisas que nós temos a fazer, ou ela é uma mola que está ali funcionando para tudo, certo? Jesus vai colocar que a vida dos apóstolos ali não era só servir, não era um pedaço do trabalho deles, não, era a vida deles. É isso que ele está falando de si. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui para a igreja. Nós vamos entrar em mais detalhes disso na semana que vem. Então veja, Paulo está dizendo, não, tenham o mesmo modo de pensar, tenham a mesma conduta, a mesma atitude de Cristo. Então veja, irmãos, isso não é só um desafio, não é só uma jornada, um foco, uma prática, certo? Paulo está dizendo aqui, ó, tenham identidade com Cristo, certo? Isso aqui, ó, é ser corpo de Cristo. Isso é ser igreja, certo? Na semana que vem nós vamos continuar aprofundando aqui até onde ele vai esticar esse módulo aí de ensinamento, certo? E o que nós aprendemos até aqui, irmãos, certo? O que nós vimos aqui dessa história toda, certo? Primeira coisa é que os relacionamentos do corpo de Cristo, os relacionamentos da igreja, dos irmãos, eles não podem ser fabricados artificialmente, com as nossas vãs filosofias de trabalho, de programações, de eventos. Não são fabricados, certo?
eles não são produto de método ou construído ali artificialmente. Certo, irmãos? Nós não somos aqui uma empresa. Nós não somos profissionais de comunidade, certo? Nós funcionamos como uma associação de moradores. Nós funcionamos como corpo de Cristo. Estamos em Cristo, comprados por Cristo, com o amor de Cristo, na comunhão do Espírito Santo, com o mesmo sentimento que houve neles. Então veja, irmãos, a figura que é proposta para nós é a figura de servo, é a figura de corpo, certo? É a figura de ligação. Veja que sempre está trazendo aqui, irmãos, olha, as referências. Você vai ver, nós demos aí 4, 5 versículos, mas sempre vai ter um ou outro a palavra mente, pensamento, entendimento, sentimento. Por que está toda hora repetindo isso? É porque aí é que está o campo de combate. Onde nós somos aqui confrontados, quando nós somos confrontados por alguém, irmãos, que está ali, às vezes a gente é confrontado por alguém que está descalibrado nesse monte de coisas que nós estamos falando. Está descalibrado em andar com Deus, está descalibrado ali de andar com o Espírito Santo. E aí vem aquela pessoa e pisa no nosso calo. Ou então vem aquela pessoa aí com a linguagem de Jesus nos causa um dano. Certo? Paulo está dizendo, tenham cuidado com a sua mente, com o mesmo pensamento. Porque é nessa hora que você tem duas opções. Ligar o botão automático, defesa e ataque, ou ligar o botão de Cristo. Ligar o botão de igreja. Ligar o botão de comunhão com o Espírito Santo. Ligar o botão de confiar em Deus, certo? Agir de acordo com a palavra. Então veja, irmãos, e essas coisas são a nossa prática, certo? A igreja acontece, problemas acontecem, irmãos. Acontece porque nós ainda somos pecadores. Enquanto estamos aqui, temos que ir o quê? Aqui nos adaptando à nova criação que foi colocada em nós. O reino de Deus veio no nosso coração e veio para mudar tudo. Esses conflitos que vão aparecendo são oportunidades não para a gente se dividir. A oportunidade é para a gente o quê? Exercer a humildade. Certo, irmãos? Veja que a igreja, ela é colocada aqui, como está aqui os irmãos aqui, ó. O Agostinho falou aí, irmão Batista, a igreja é família. O Agostinho falou que realmente tem muita gente embriagada com esses métodos, é verdade. Nós temos que andar com o quê? Com o Espírito Santo aqui como a nossa bandeira. Ele é que faz as coisas acontecer. Então veja, irmãos, a igreja está sendo apresentada aqui como uma reunião de pessoas. Essa reunião de pessoas, irmãos, é uma reunião em torno de Cristo. Ela é encorajada por Cristo. Ela é por causa de Cristo. E somente por causa de Cristo. É uma reunião de pessoas que percebem a necessidade desse amor sacrificial. Que abrange tudo que a gente faz, né? Só quando a gente diz assim, vamos dar uma assistência àquela irmã, certo? Vamos fazer isso. Não, é tudo que eu estou fazendo. A igreja, como reunião de pessoas, irmão, também tem um coração que tem a compaixão como a sua bandeira. Mas essa compaixão, irmãos, ela também não é um resultado de assistencialismo, certo? A igreja tem compaixão, não é porque daquele ativismo, programação, fazer isso, porque até às vezes quando a gente está fazendo um bem a uma pessoa, um soprão, ou aconselhando, ouvindo, abençoando com necessidade, com dinheiro, seja o que for, às vezes a gente cai é tentado aí naquele negócio de fazer por fazer, certo? E não é assim que funciona. A comunhão, irmãos, ela acontece, a compaixão acontece porque a igreja é cheia do Espírito Santo. A comunhão, ela é do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o coração da igreja. Certo, irmãos? O Espírito Santo, ele não está ali de figuração. Ele está ali como coração da igreja.
E lembre disso também, irmãos. Olha, tem bem interessante essa questão do Espírito Santo, certo? Como está cheia na igreja. O Espírito Santo é o coração da igreja, é a vida da igreja. Lembre lá que no Gênesis, certo? Em hebraico ali o sopro que trouxe vida a Adão, aquele negócio de barro, né? O boneco ali prontinho. O que traz o sopro? Certo? A palavra lá sopro, ar, respiração, ruar, né? E o Espírito Santo é o que? A nossa respiração, né? Ele traz o fôlego de vida. Da mesma forma, a igreja, ela respira pelo Espírito Santo. Se a gente for falar aqui das entranhas aqui, que foi falado no versículo 1, o Espírito Santo é o pulmão da igreja, o fígado, certo? Para suportar a dificuldade ali, certo? Então, veja, irmãos, são essas ligações profundas com Deus que quebrantam o nosso coração, certo? E o resultado de um coração quebrantado pela palavra é compaixão para com o próximo. É assim que funciona. O Espírito Santo vem e ele vai fazer o trabalho dele. Certo, irmãos? Então vejam como as coisas acontecem. Quando você iria imaginar estar na sua casa aí agora e se preocupando com a causa de outras pessoas? Como nós nos reunimos aqui, intercedemos, vamos já orar pelos irmãos. Quando você que ia imaginar no passado que ia acontecer isso? São coisas que você não programa, mas são coisas que o Espírito Santo faz. E lá está você agora orando por essa pessoa, colocando a causa de outra pessoa diante de Deus, está ajoelhado, clamando a Deus, se preocupando, certo? Presente. E isso, irmãos, não é resultado de medo, não é resultado de pandemia, certo? Não é resultado de um coração motivado. Isso é a ação do Espírito Santo. Do mesmo jeito que o Espírito Santo nos reúne, nos une aqui, ele também vai lá e age na igreja. Certo, irmãos? E ele liga a igreja. A divisão de corpo aí que o Matias está colocando na divisão hebraica, cabeça, coração e fígado. É por aí mesmo. Então veja, irmãos, o Espírito Santo, ele está agindo. Ele age, ele une, ele liga. Certo? Então veja, irmãos, fique atento ao que está acontecendo, como oportunidade para crescer na comunhão com o Espírito Santo. Na comunhão com a igreja. Não seja ausente, certo? Aproveite as oportunidades para exercer o seu papel de igreja unida, presente. Exerça a humildade. Coloque em ação aquilo que Deus já tem te dado. Deus já tem fornecido tudo isso à sua igreja. Que os irmãos possam estar aqui colocando isso em prática. Amém, irmãos? Eu já falei demais aqui hoje. Os irmãos devem colocar os seus pedidos de oração. Nós já vamos aqui orar. Para que Deus faça acontecer as coisas. Nós cremos no seu poder, na sua ação. Que Ele planeja tudo. Tudo está no seu controle. Tudo está acontecendo de acordo com o seu propósito. E nós esperamos e dependemos de Deus. Amém? Os irmãos tiverem pedido de orações, pode ir colocando aí que nós vamos começar a orar. Amado Senhor, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós conseguimos coletar, Senhor, da Tua Palavra. Por nossas vidas, Senhor, não dependerem só de nós, Senhor, mas que, graças ao Teu infinito amor, a Tua graça, o Senhor nos resgata e nos acompanha, nos dirige, segura nossas vidas com Tuas mãos, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, precisamos de tudo aquilo que o Senhor prometeu pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue esse trabalho, Senhor, de transformação do nosso eu, transformação, Senhor, das nossas memórias,
transformação, Senhor, dos sentimentos, dos afetos. Que o Senhor derrube, Senhor, as barreiras que se levantam, Senhor, nessas relações de igreja. As pessoas ficam chateadas, as pessoas brigam umas com as outras, Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo a paz, que o Senhor possa estar trazendo a humildade, que o Senhor possa estar quebrantando os corações, que possa estar ali trazendo, Senhor, harmonia ao teu povo, que se reúne pelo teu nome, Senhor. Que cada um de nós, Senhor, possa ser tocado para agir, Senhor, como pessoas que ajudam, Senhor, que estão ali exercendo a paz que o Senhor colocou nos seus corações, Senhor. Possamos ali estar desenvolvendo, Senhor, aquilo que o Senhor já tem colocado em nossas vidas, Pai. Transforma, Senhor, cada um de nós pela Tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, pela irmã Iridan, que colocou o seu pedido de oração no grupo, Pai. Nós não sabemos o que está acontecendo, Pai. Que o Senhor possa estar ali abençoando a Tua serva, abençoando a Tua filha, Senhor. Que o Senhor possa estar curando, Senhor, toda alergia, seja o que for, Pai. Confiamos na Tua graça, no Teu poder, no Teu controle, Senhor, na Tua soberania, Deus. É a Tua igreja que te clama a Ti, Pai, aqui. Estamos aqui reunidos, Pai, intercedendo pela Tua filha, Pai. Que o Senhor possa estar derramando a Tua misericórdia, derramando a Tua bênção, derramando o Teu poder, Pai. Age, Senhor. Te agradecemos porque nossas vidas, Senhor, não dependem de nós, Pai, mas dependem de Ti, Senhor. E nossa confiança está em Ti. Obrigado pela Tua revelação, ter aberto, Senhor, a Tua palavra ter aberto nossos corações e agora nós podemos descansar nossas vidas em Ti, Pai. Podemos às vezes sentir dores, dificuldades, problemas que vêm pelo caminho do dia a dia, mas podemos deitar nosso travesseiro à noite e descansar, que Tu tem tudo em Tuas mãos e o Senhor nos chamou para ser Teus filhos que são cuidados por Ti, nosso Pai, Senhor. Que o Senhor possa estar unindo a Tua igreja, Senhor, unindo os irmãos que estão aqui comigo reunidos, Senhor, que cada um possa estar sendo atuante nas suas congregações, Pai, que possam estar ali exercendo o Teu chamado, exercendo ali a Tua vontade, possam ali, Senhor, estar sendo chamas do Teu Espírito Santo, Pai. Possam estar ali sendo Teus braços, mãos, pés, possam estar visitando, dando a palavra de aconselhamento, que possam ali, Pai, estar ajudando a restauração dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, oramos a Ti, Pai. Amém. Amém, irmãos. Aí temos aí um tempinho aí. Os irmãos têm mais algum pedido de oração aqui? Eu tenho aqui um suporte, irmão, que não funciona direito não, sabe? Se eu mexer aqui, eu tenho medo de cair tudo aqui. O Breno falou que é um desafio aqui. Eita, vou tirar tudo aqui. Amém. Amém, irmãos. Se o irmão tiver pedido de oração, vamos pegar aqui mais o violão aqui mais um tempinho. Eu ainda tenho mais 4 minutos aí, irmãos, ou menos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache
só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Ó Senhor, Pai, usa-nos, Senhor, na tua obra, Senhor. Usa onde o Senhor nos colocou, Pai. O Senhor planejou, Senhor, tudo aquilo que acontece em nossas vidas hoje, Senhor. Nada nós escolhemos, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. O Senhor escolhe nossa família. O Senhor escolhe, Senhor, onde nós nascemos. O Senhor escolhe, Senhor, os Teus servos para serem plantados dentro de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, no corpo de Cristo, Pai. Levanta-nos, Senhor, como geração, Senhor, de pessoas que são, Senhor, guiadas pelo Teu propósito, pela Tua palavra, Pai. Abençoa os irmãos, Pai. Amém.